te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Velai, Senhor nosso Deus, pedimos com incansável amor sobre vossa família, e porque só em vós colocamos a nossa esperança, defendei-nos sempre com vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, no versículo 31 a 37. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse as mãos. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Éfata, que quer dizer, abra-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, suas línguas se soltaram e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgava. Muitos, impressionados, diziam, ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos faz falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela nos fala do surdo e do mudo. E de que surdo e mudo Jesus hoje quer nos falar. Diz o provérbio que o maior surdo é aquele que não quer ouvir. Aquele que não quer ouvir, não vai ouvir. E olhando aqui para a primeira leitura do livro dos Reis, fala do fracasso de Salomão. E por que Salomão ele fracassou? Porque Salomão, no princípio do seu reinado, como nós vemos repetidamente falando, né, dessa história do rei Davi, de Salomão, que dá uma ligação muito bonita para as nossas reflexões. Salomão, ele foi, pelo pai dele, recomendado a cumprir os mandamentos da lei de Deus, cuidar do seu povo com amor,
E Salomão tinha toda uma preocupação de fazer em tudo a vontade do pai dele, cumprir tudo aquilo que o pai dele falou. E ele buscava então em Deus a sua segurança, né? Buscava em Deus que desse para ele sabedoria para que ele pudesse governar com autoridade e poder. Salomão, ele naturalmente, quando você vê uma pessoa que era jovem, porque na liturgias anteriores falava que Salomão, ele era um adolescente. Então ele escutou Deus no tempo da sua adolescência, juventude, e depois que ele envelheceu, ele começou a ouvir não mais a Deus, fechou-se seus ouvidos para Deus e ficou escutando pessoas que não tinha nada para oferecer para ele, né, nenhum tipo de sabedoria para que ele pudesse então crescer cada vez mais. E aí então ele se voltou para o mundo e escutou o mundo e deixou então de ouvir os ensinamentos do seu pai e buscar em Deus então a ouvir a sua palavra. E por isso então o fracasso chegou na vida de Salomão e ele perdeu todo o seu reinado. E aí então Deus concedeu ainda, por respeito a Davi, para o filho de Salomão, 2 reinos. E aqui no Evangelho fala desse surdo, né? É o surdo que não escuta, e por não escutar, não sabe também falar. Porque a verdade, amados, que quem tem sabedoria, a sabedoria nos leva a escutar Deus. Quando nós fechamos os nossos ouvidos para Deus, nós também impedimos que a nossa língua o proclame, porque como que nós vamos proclamar as verdades de Deus se nós não o escutamos? Então, o convite da liturgia de hoje é para que nós podemos levar as pessoas que não escutam, que não têm, que são surdos, por ser surdo também são mudos. É esse o sentido de viver uma vida cristã, viver uma vida de intercessores verdadeiro, porque muitas vezes se fala de intercessão, se fala de pessoas dedicadas assim, mas de uma forma aparente. Nós precisamos ser mais fiel, escutar verdadeiramente a voz de Deus, e por isso quando nós escutamos a voz de Deus, nós sabemos direcionar as pessoas que ainda não escutaram para Ele, porque é Ele que tem a sabedoria divina para abrir os ouvidos. Nós estamos vivendo agora um tempo onde tem retiros de carnaval, onde vai ter acampamento, né? É levar esses jovens, levar esses adolescentes, levar esses adultos na presença de Deus, para que possa abrir os seus ouvidos para escutar. Porque muitas vezes até vive dentro de uma vivência de fé, mas não escuta Deus. Porque se escutasse Deus mesmo, vivia de uma forma diferente. Não teriam fracassos. Os fracassos são frutos de ausência de Deus, ouvidos fechados para Deus. Quando nós fechamos os nossos ouvidos para Deus, nós impedimos de que a sua palavra, que é libertadora e transformadora, ela nos atinge em nosso coração. Por isso, então, aquele que foi curado, ele foi curado por quê? Porque ele ouviu. Quem ouve e compreende a palavra de Deus, ele tem a capacidade de proclamá-la. Abre os ouvidos e solta a língua. Esse é o grande sentido da liturgia de hoje. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial, aqueles que ainda não escutaram a palavra, que Deus possa abrir os seus ouvidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nada
espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.